Eu sou a Thelma e esse é o Que Livro, Que Filme? E hoje é sexta-feira, é dia de literatura infanto-juvenil. E para falar disso, eu trouxe um livro da Philippa Gregory, que se chama O Substituto, que faz parte da série A Ordem da Escuridão. Philippa Gregory, tô falando grego, quase isso. A Philippa Gregory, ela escreve muito para adultos, romances históricos sobre reis, rainhas, princesas, super autora de best-sellers, mas para o público jovem isso é mais raro. Essa série ela dedicou aos jovens e diz ela que se divertiu muito com isso. E olha, o leitor também se diverte muito com isso. Então eu vou falar do Substituto hoje, que começa no ano de 1453. E você sabe o que aconteceu em 1453? Eu digo para você, foi a queda de Constantinopla, né? O fim do Império Romano. E ela escolhe especificamente essa data porque ela vai situar esse romance na Idade Média. E aí, quando cai a Constantinopla, que é tomada pelo exército otomano, o mundo cristão vive um momento de abalo, de medo do que vai acontecer, um mundo cheio de superstições, né? A Idade Média é a Idade das Trevas, né? Então a gente vai conseguir ser transportado para esse momento da história pela Philippa Gregory, e é esse o grande mérito desse livro, na minha opinião. Além de uma história bem bonita, com personagens fortes que ela vai criar, né? Esses personagens são fictícios e eu vou começar com o principal deles, que é o Luca Vero, que é um rapaz muito bonito e muito inteligente. E não era muito normal ser bonito e inteligente. Ele é considerado um changeling. Changeling faz parte do folclore europeu, seriam crianças trocadas pelas fadas. Eu acredito que no passado, as pessoas quando tinham filhos com problemas, elas costumavam deixar essas crianças na floresta para, quem sabe, uma fada trocar essa criança, enfim, faz parte do folclore europeu. E o contrário também, seria a fada te trazer uma criança muito diferenciada, ou muito bonita, muito inteligente, e esse é o caso do Luca. E o Luca nasceu de um casal muito idoso, então a comunidade em volta da casa dele, né, a vilazinha que ele morava, não se conformava com isso e achava que ele era trocado pelas fadas, que ele era um substituto. E a família dele, entendendo esse problema e também ciente de que eles não tinham condição financeira nenhuma, eles eram pobres, analfabetos, agricultores daquela região, eles decidem mandar o Luca para o convento, onde ele pode receber alguma educação. Então, com 11 anos de idade, o Luca vai para o convento e ele é uma criança que se destaca muito. Quando ele chega aos 17 anos, ele começa a questionar os dogmas da igreja, por exemplo, as relíquias, né? Existiam pregos da cruz de Jesus, que eram relíquias sagradas. Ele fez uma conta de quantas relíquias existiam na Itália e quantos pregos dessa cruz existiriam. Existia mais prego do que cruz, que a cruz poderia suportar, né? Só se fosse uma cruz todinha de prego, porque eram milhares de relíquias. E ele é considerado um herege por fazer essa continha e provar que aqueles objetos não eram exatamente o que eles estavam dizendo. Ele é preso, mas é resgatado pela Ordem da Escuridão, pelo chefe dessa ordem, que é um tanto misterioso, mas que escolhe o Luca para levar uma missão sagrada à frente, que é descobrir os indícios do final dos tempos, do final do mundo, né? A chegada de Satã, né? Exatamente esse é o momento que a Europa vive, né? Ele está em Roma, e houve a queda aí de Constantinopla, a tomada de Constantinopla e a queda do Império Romano. Então, existe aí essa superstição e esse medo, e esse chefe da ordem pede para que o Luca vá investigar os sinais desses indícios do final dos tempos, né? E ele sai na primeira missão, que seria investigar estranhos acontecimentos num convento. Nesse momento, a gente
se transporta ali para a região desse convento, onde existe o castelo de Lucretili, onde o dono desse castelo, o senhor feudal dali, acaba de morrer e deixa a herança dele para o filho e para a filha dele. O que acontece é que na época as mulheres não tinham direito a nada, né? A filha dele poderia obedecer ao pai, ao irmão ou ao marido. E o irmão, que é bem sacana, dá um golpe nela e oferece um príncipe asqueroso para que ela case com ele. Ela fica assustada, o cara tenta agarrá-la à força, ele é um cara realmente nojento. Ela prefere 1000 vezes ser a abadesa desse convento. E ela acaba indo para se refugiar ali. Ela leva com ela a Ishrak, que é uma otomana, uma muçulmana, que foi trazida pelo pai da Isolde na época das cruzadas. Ele era um participante dessas cruzadas e ele trouxe essa menina quando ainda criança e criou junto com a filha dele, como se elas fossem irmãs. Então, as duas seguem para esse convento. O Luca, por sua vez, está vindo investigar exatamente esse convento, né? Uma missão, uma inquisição, que foi a primeira missão que ele recebeu dessa ordem misteriosa. E ele vem com o Freise, que é um rapazinho que quando ele chegou no convento com 11 anos, foi um protetor dele, foi um cara que se apiedou daquele rapaz franzino, mas que tinha essa aura de bondade, de inteligência que rapidamente o comoveu. Eles se tornaram grandes amigos. Então, os dois, juntamente com um padre, que é tipo um escrivão e um chato que fica implicando com tudo, eles chegam no convento para começar essa investigação. No convento existe uma tal de Irmã Úrsula, que é um tanto suspeita, é uma mulher muito bonita, ela tá com 24 anos e é a dona aí, a que manda no pedaço. Quando a Isolde chega, ela cede o lugar de abadesa para ela, porque é por direito, né? O pai dela era o dono das terras, então ela tem o direito de ser a abadesa. Mas essa irmã Úrsula é realmente muito estranha e ela tenta controlar a investigação que o Luca está desenvolvendo. Ele não consegue ter muito contato com a Isolde e a própria Isolde, ela está um pouco assustada com tudo isso, ela prefere não revelar tanto para o Luca, ela ainda não conhece a índole do rapaz, né, e não sabe se pode confiar ou não nele. Eu vou agora dar alguns spoilers só para vocês entenderem quais seriam os rumos dessa história, mas eu vou evitar falar demais, porque até agora eu só falei as primeiras páginas do livro, não foi quase spoiler nenhum. Mas aí no convento, a situação vai ficar muito complicada para as duas e elas decidem fugir e conseguem fugir. Elas fogem e elas têm algumas joias que elas trouxeram da mãe da Isolde escondidas nas roupas delas. E elas pretendem com isso financiar uma viagem até a Hungria para encontrar o conde Vladislau, que era um grande amigo do pai da Isolde da época das cruzadas. E esperam que ele possa ajudá-las a recuperar o castelo, a recuperar a vida perdida delas. Bom, dentro do convento, as investigações vão evoluindo e eu não vou dizer o que acontece, é um grande mistério. Elas têm algumas manifestações demoníacas, o que pelo menos foi o que todo mundo descreveu. Elas são sonâmbulas, têm ataques noturnos, gritarias, elas apresentam as chagas de Cristo, né, as mãos sangrando, enfim, começam a acontecer mortes. E eles vão ter que descobrir isso, né? Onde está aí o fio da meada? Eles descobrem, eu não vou contar qual é o mistério, e encerram a missão deles seguindo a próxima, né? Pegando a estrada para a próxima missão deles. Nessa estrada, eles encontram a Isolde e a Ishrak. E finalmente, depois de um monte de confusões, eles têm a chance de conversar. E o Luca, pela primeira vez, vai entender o que está acontecendo com a Isolde. Ela consegue explicar tudo que o irmão dela fez e a situação que ela está vivendo. E ele começa a admirá-la. Não só isso, ele começa pela primeira vez na vida dele a experimentar o amor. É de uma inocência e de uma beleza. Eu adoro essa história. E eles vão acabar oferecendo para as duas
a sua companhia, porque duas mulheres sozinhas na estrada, na Idade Média, não existiam, né? Elas iam morrer muito rapidamente. Então eles propõem que podem seguir com elas até onde for possível, pelo menos elas vão ter uma chance maior de chegar na Hungria e tentar resolver os problemas delas. E aí a história vai ter um monte de aventuras. E esse é só o primeiro livro. Seguem-se ainda 3 outros livros, traduzidos para o português a gente tem mais um, os outros 2 só no inglês, mas futuramente eu trago as próximas histórias e espero que vocês se interessem por essa narrativa que acontece na Idade Média. Vocês vão saber, por exemplo, é como se a gente pegasse uma máquina do tempo e se transportasse para lá e entendesse como era a vida em 1453. Por exemplo, banho era uma vez por ano, só na Sexta-feira da Paixão. Vocês podem imaginar alguém tomando banho uma vez por ano, mas era assim que acontecia. Se você fizesse diferente, você tinha alguma doença ou algum problema muito grave. Garfo. A Isolde vai comer uma vez e tira um garfo da manga e começa a comer e todo mundo fica olhando para ela. Nossa, o que é isso? Porque todos comiam com as mãos ou com a faca. E ela explica que aquele é o garfo que foi introduzido na corte francesa e o pai dela trouxe de presente para ela. Imagina, não existia garfo. Eles não sabiam o que era um trovão, o que era eclipse, eles não conheciam as doenças, então tudo era muito desconhecido e abria campo, aí, espaço para as crendices, para que as pessoas criassem seus medos e fábulas e questões muito estranhas. Então é uma viagem à Idade Média, tentando entender um pouco do que acontecia naquele momento, o que aconteceu naquele momento. É claro que é uma ficção, só que todo esse entorno construído pela Philippa Gregory é baseado em pesquisa e é riquíssimo. Então essa é a minha sugestão de hoje, é O Substituto, da Philippa Gregory, que foi publicado aqui no Brasil em 2015 pela editora Galera Record. Então, confira esse livro. Se você gosta de mais ideias sobre livros, ideias sobre filmes, por favor, se inscreva aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, curta. E é isso, deixa o seu comentário também, as suas perguntas. E a gente se vê no próximo vídeo.